Eu gostaria, então, de nós iniciarmos a nossa mesa sobre avaliações, a parte de ergonomia, e trazer aqui, na realidade, a contribuição de colegas, justamente falando um pouco sobre a análise ergonômica do trabalho, a importância dos fatores relacionados justamente à organização do trabalho na prática ou para a prática da medicina do trabalho. Eu gostaria de convidar para coordenar esta mesa o Dr. Jorge Morales, que é médico do trabalho, é membro do board da ICO, da Associação Internacional de Medicina do Trabalho, de Saúde Ocupacional, desculpe. Dr. Jorge é ex-presidente da Sociedade Mexicana de Medicina do Trabalho e da Federação Nacional de Saúde do Trabalhador. Atualmente, ele é diretor médico para a América Latina da Procter & Gamble e professor de Saúde do Trabalho da Faculdade de Medicina da Universidade do México e da Universidade de Guadalajara. Doutor Jorge, muito obrigado pela sua presença. Agradecemos muito pelo convite e a sua participação aqui conosco. Muito obrigado por o convite, Dr. Campos, e aos membros da diretoria de ANAMTI. É um prazer, como sempre, estar aqui com vocês. Vou invitar a passar à mesa a doutora Liz Esther Rocha. A doutora Liz Esther Rocha, mientras vou lendo seu currículo, ela é médico do trabalho da ART do Ministério do Trabalho de São Paulo e docente da Faculdade de Medicina de USP. Doutora em Medicina Preventiva e diretora de ANAMTI para o título do especialista. Também vou invitar a passar aqui a doutora Renata Matsumoto, do Ministério do Trabalho e Emprego. Ela é médica auditora do Ministério do Trabalho, especialista em ergonomia de sistemas e economia do trabalho. Bem-vinda. E, não sei se já está por aqui, senão a doutor Mário Vidal, da Federação Latino-Americana de Ergonomia. No ha llegado. Viene en camino, viene en camino para llegar acá. Entonces vamos a dar inicio a esta mesa redonda, Os palestrantes tendrán 25 minutos para su presentación y al final tendremos unos minutos para las preguntas y respuestas al final de las presentaciones. Tenemos entonces invitar a doutora Liz Esther Rocha, que nos vai apresentar o tema de auditoria fiscal da NR17. Então, vamos colocar o que foi solicitado, né, pela comissão científica. Como todo mundo, a gente agradece a oportunidade sempre de estar partilhando conhecimentos, e o que foi solicitado para colocar foi um pouco da nossa experiência prática na auditoria da NR17. Tá? Então, para isso, eu trouxe, em primeiro lugar, são as metas, né? Quais são as atividades econômicas que o Ministério do Trabalho do Brasil coloca como importante de serem fiscalizadas para a prevenção de LER-DORT. É assim que se chama o programa, onde está situada a questão de ergonomia dentro do Ministério do Trabalho. Um pouco da discussão da análise ergonômica do trabalho e a questão da organização do trabalho. Itens com maior frequência de notificação, e um item que está na pauta do dia, que é a implantação do anexo 1 da NR17, e a questão de PCMSO e NR17. Tá? Bom, anexo 2 eu deixo para a Renatinha. Bom, em primeiro lugar, quando nós vamos, como auditores, fiscalizar uma empresa, quando a gente pensa na NR17, a gente sempre tem essas 3 palavrinhas mágicas na nossa cabeça. Quer dizer, quais as situações de trabalho que eu vejo que são desconfortáveis ou inseguras ou podem estar gerando alguma questão de produção deficiente. Então, as denúncias que, em geral, chegam até ao Ministério do Trabalho, em geral, têm a ver com a frequência ou a queixa de LER-DORT e a necessidade de
serem adotadas intervenções para a prevenção de LER-DORT. Tá? Então, em primeiro lugar, eu acho importante essa questão do conforto. Eu acho que muita gente já conhece, mas vale a pena estar sempre colocando. Quer dizer, o Ministério do Trabalho tem uma publicação que está online, que é o Manual de Aplicação da NR17. Né? Esse manual foi desenhado por uma solicitação de profissionais de saúde e segurança que queriam, entre aspas, decifrar, né, aquele texto legal, porque nós não somos advogados, né, e a gente sempre quer o que quer dizer esse item, o que quer dizer aquele item, e por conta dessa característica, desde que a NR foi implantada, em 94, a NR foi editada em 1991, 92, 93, a gente ficava atendendo empresa e fazendo essa questão individual. Em 94 foi feito o primeiro manual. Esse manual foi difundido. Quando foi 2000, foi reeditado, incluindo algumas coisas mais. Então, vale a pena, quem quiser, ler com calma o manual de aplicação da NR17. Deixa nós. Espera aí. Bom, quais são as atividades que estão hoje, entre aspas, né, sobre a mira ou sobre olhar mais detalhado do Ministério do Trabalho? São as atividades de telecomunicações, atividades de tecnologia da informação, serviços financeiros, vigilância e segurança, abate e produtos de carne, fabricação de calçados, teleatendimento, locação de mão de obra, atividades de limpeza e o comércio varejista com predomínio de alimentos, que é a questão dos supermercados e hipermercados. Né? Por que essas atividades econômicas foram as atividades econômicas selecionadas pelo Ministério do Trabalho para um programa de prevenção de distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho? Porque são, perante a Previdência Social, as atividades econômicas com maior prevalência e incidência de problemas osteomusculares. Tá? Então, estas atividades, provavelmente, quem trabalha em alguma dessas empresas, com certeza, durante os últimos 2 anos, devem ter recebido alguma inspeção em relação a essas atividades. Tá? Eu só queria colocar aqui um pouco em relação à questão de vigilância e segurança, que foi a única que foi uma inclusão mais recente, porque o que acontecia? A gente ia na de telecomunicações, visitava a fábrica de teleatendimento, o calçado, tá? E a questão da vigilância, segurança e limpeza, como são sempre as terceirizadas, elas acabavam não sendo avaliadas. E quando a gente foi perceber, por exemplo, a questão de registro de empregados, pagamento de FGTS, a gente percebeu, e como o Ministério do Trabalho tem um programa nacional de registro, de arrecadação, elas foram incluídas para todos os programas que tem dentro do Ministério do Trabalho. Tá? Bom, em relação à análise ergonômica do trabalho, a gente fala isso, acho que muitos de vocês já sabem, ela deve ser solicitada quando eu estou diante de um problema que eu quero resolver. Quer dizer, ela não é um laudo, tá? Ela não é um atestado de que a empresa cumpre a NR17. Né? Muitas vezes a gente recebe, quando a gente solicita uma análise ergonômica do trabalho, uma resposta assim: item tal, cumprido, item tal, cumprido, né? Item tal, cumprido, e isso não ajuda em nada e nem demonstra que a empresa está efetivamente fazendo alguma coisa para melhorar a situação do trabalho. A terceira questão é que ela não necessariamente deve ser feita em toda a empresa. Quer dizer, a análise ergonômica do trabalho é quando eu tenho, por exemplo, um setor onde eu tenho uma incidência, uma prevalência maior. Eu tenho uma fábrica, eu tenho no setor de embalagens, eu tenho no setor de estamparia, quer dizer, eu tenho que identificar um setor, ou porque, como a gente vai, quando fiscal, a gente tem uma denúncia naquele setor, ou quando você, como médico da empresa, percebe que tem um setor que o absenteísmo, a rotatividade, a frequência nos ambulatórios médicos é maior naquele setor. Tá? E tem que incluir recomendações.
como fiscal, às vezes a gente recebe a análise ergonômica do trabalho, tem lá um monte de foto, tem até umas descrições das atividades, e, na hora das recomendações, não tem nada. Tá? Então, a análise ergonômica do trabalho está sempre implícito que eu tenho que chegar em algumas recomendações. Por quê? Se eu não tiver um problema, não tem justificado a minha intervenção. Então, a primeira questão que a gente levanta em relação à metodologia da análise ergonômica do trabalho e a questão da organização do trabalho. Tá? Para nós, como auditores, o que acontece? Se eu passear por aqui, eu vou ver o tamanho da cadeira, o tamanho da mesa, o tamanho do posto. Então, a observação me permite, de alguma forma, compreender o mobiliário, o ambiente, as questões físicas. Mas a organização do trabalho, ela exige que, de alguma forma, eu faça entrevistas, né? E a gente tem, por prática, por rotina, e se vocês forem participar de uma análise ergonômica do trabalho dentro da empresa, começar pela gerência. Por que eu começo pela gerência? Porque a gerência vai me mostrar como ela distribui as tarefas entre aqueles trabalhadores, quais são as metas de produção, como ela organiza o trabalho, como ela tem relatório. Então, a nossa rotina, em geral, é começar pelos gerentes, supervisores, depende do setor, porque eles nos mostram como ele organiza a produção. De onde vem a matéria-prima, para onde vai. Então, a gente começa com entrevistas com os níveis gerenciais para entender a divisão das tarefas e a divisão dos homens, que é o conceito de organização do trabalho do professor Dejur. Depois disso, a gente faz entrevistas com trabalhadores. Nós, como fiscais, a gente faz entrevistas com 2, 3 trabalhadores. Quais são o nosso critério? Nós não estamos lá para fazer uma análise detalhada, certo? O que a gente faz? Em geral, pega homens e mulheres, porque a gente sabe que a forma de trabalhar de homens e mulheres são diferentes. O que a gente faz? A gente pega um trabalhador novo e um trabalhador antigo. O que isso quer dizer? O novo na casa, em geral, segue todas as prescrições que forem indicadas pela empresa. Primeiro faz isso, o segundo faz aquilo, o terceiro faz aquilo, o quarto faz aquilo. E ele é ótimo para nos dizer, a gente pergunta para ele, não é a pergunta assim, se adoeceu, não é esse olhar. Tá? O olhar da ergonomia é o que você faz, como você faz, quais os instrumentos que você utiliza para fazer o seu trabalho, qual é o ritmo de trabalho que você tem. Quer dizer, a entrevista não é aquela entrevista médica, precisa ficar claro, né? Porque, principalmente quando a gente vai como auditor, nós não estamos ali para fazer nexo, a gente está ali para ver o que pode ser melhorado e o que pode ser prevenido em termos de mudança da situação de trabalho. Tá? Então, é uma entrevista dirigida para a atividade, para aquilo que ele está fazendo. E o que a gente tem observado é que é muito importante eu ver períodos de picos e períodos tranquilos. O que é esse períodos de picos e períodos tranquilos? Do mesmo jeito que o novo e o antigo, o novo, em geral, ele já vai, como é que eu falo, pular umas subtarefas para chegar naquilo que é importante para conseguir a meta. Tá? Eu vou usar o exemplo médico que eu uso sempre, que eu acho muito fácil. Se eu for trabalhar no pronto-socorro e se eu for atender no meu consultório, eu tenho 2 organizações de trabalho diferentes, eu sou o mesmo profissional, com a mesma competência, com a mesma formação, e eu não vou trabalhar igual. O que eu faço no pronto-socorro? Eu vou lá na queixa e duração e faço o exame físico dirigido para a queixa e duração. Certo? Eu vou no consultório, eu posso fazer o exame detalhado, o exame físico total. Então, a minha organização do trabalho faz que, de alguma forma, eu tenha que economizar tempo e eu mude a minha atividade. Tá? Então, na organização do trabalho, quando eu pego o novo, em geral, ele já economizou uns tempinhos para dar a produção com mais facilidade. Tá? Se a gente fizer uma observação do caixa do supermercado, você vê concretamente a diferença do caixa que está em experiência, como eles às vezes colocam, né, no cartão, até para você, como cliente, saber que ele está em treinamento ou em experiência, como foi falado aqui por alguém ontem, durante as palestras.
E o outro, o que já é mais rápido, ele já vai passando, ele sabe como é que ele arruma rapidinho, ele pega a fruta, ele já vê qual que ele sabe, qual que ele não sabe, qual é o código. Então, tem essa questão de entrevistar novos e antigos, são importantes. E períodos de pico e tranquilos é na mesma direção. No período de pico, está todo mundo, literalmente, correndo atrás do relógio. Tá? Isso você vê na fábrica, você vê no serviço, em qualquer atividade, que é o que eu estou citando o exemplo do médico que está no pronto-socorro. Ele está lá, ele está atendendo, ele, às vezes, já está escrevendo a receita, ele está falando com o paciente, ele nem olha na cara porque ele já está redigindo, né, a receita, a prescrição, já está informando, olha, você toma assim, você fala, tudo num tipo de atividade. Então, quando a gente pega para fazer uma análise ergonômica do trabalho, em geral, os problemas aparecem nos momentos de pico. Tá? Quando eu estou numa atividade tranquila, em geral, às vezes, eu consigo cumprir a meta, cumprir as minhas atividades sem ter que estar fazendo algumas, como é que a gente fala, algumas gambiarras ou algumas transgressões, né, mais tecnicamente colocando, do que se eu estiver no momento tranquilo. Então, para fazer a organização do trabalho durante a análise ergonômica do trabalho, nós temos que, de alguma forma, estar observando. Então, às vezes, a gente vai, pega um caixa que está de um jeito, outro que está do outro, ou vai na fábrica, numa linha que está mais tranquila, na linha que está com mais produção, a gente tem possibilidade. Então, isso é a questão da metodologia para observar a organização do trabalho. O que diz a NR17 em relação à análise ergonômica do trabalho e à organização do trabalho? Em primeiro lugar, ela diz que você tem que descrever as normas de produção. É o primeiro itemzinho que está na NR17. Então, se eu for fazer uma análise ergonômica do trabalho, pegar a organização do trabalho, o que são as normas de produção? É tudo aquilo que o trabalhador deve seguir para realizar a tarefa. Tá? Então, inclui horário de trabalho, meta, pausas, tudo que é prescrito, quantos produtos tem que ser feito por hora, e aí vai depender daquilo que é atividade. E o modo operatório é como ele executa a tarefa, correspondendo ao modo particular, quer dizer, como é que o trabalhador faz as variações de instrumento, matéria-prima, experiência. Tá? Então, em geral, a gente acaba tendo, entre aspas, o que a gente chama de trabalho prescrito nas normas de produção e acaba tendo o trabalho real no modo operatório. Tá? Então, na descrição da análise ergonômica do trabalho, essa diferença de trabalho prescrito e trabalho real é onde nós vamos poder intervir para, de alguma forma, melhorar a organização do trabalho dentro da empresa. O terceiro item que está na NR17 é a questão de exigência do tempo. É a expressão do que deve ser produzido em determinado tempo. Então, quantas peças eu tenho que produzir, quantos clientes que eu tenho que atender, quantas autenticações bancárias que devem ser feitas por dia. Tudo tem meta. Tá? Por que tem meta? Porque, senão, eu não tenho como avaliar a produção. Nós, médicos, temos que atender não sei quantos pacientes, a auxiliar tem que correr ou andar, ou a fábrica, né, tem tantos produtos, tantas cadeiras, tantas mesas por dia, tantos carros. Então, sempre a gente consegue saber qual que é essa exigência de tempo, quanto tempo deve ser produzido. Depois tem um conceito lá de conteúdo do tempo. O que é conteúdo do tempo? Eu vou dar o exemplo do trabalho médico, que é assim, por exemplo, eu vou atender o paciente, eu tenho que ele entra, eu tenho o tempo da anamnese, que tem a queixa-duração, história da pregressa, história familiar, é o tempo da anamnese. Depois eu tenho o tempo do exame físico, certo? Depois eu tenho o tempo da prescrição, de fazer a receita, e eu tenho tempo de conversar com o paciente para passar para ele a prescrição. Então, se eu fosse dividir o tempo da entrada e saída do meu paciente, que é o meu ciclo de trabalho, esse é o conceito de ergonomia de ciclo de trabalho,
é quando eu começo e termino a mesma tarefa. Tá? Então, no caso de um caixa do supermercado, é a hora que entra até a hora que sai esse trabalhador. Tá? Então, nessa situação, eu vou dividindo as tarefas e aí eu consigo saber onde ele está economizando tempo. Então, em geral, o conteúdo do tempo é só para mim ter uma ideia de onde ele está tentando, de alguma forma, economizar tempo para chegar no modo operatório e cumprir as normas de produção. E, com isso, eu também percebo, entre aspas, onde que ele está estrangulado, quer dizer, onde que ele, de alguma forma, pode apresentar sinais, como foi colocado ontem, né, de desadaptação. Quer dizer, quando eu tenho uma tarefa que não está correspondendo às minhas necessidades, habilidades, competência, tá? Na hora que eu faço o conteúdo do tempo, fica mais claro onde que isso está acontecendo. Quer dizer, eu consigo, dentro da análise da organização do trabalho, onde que eu tenho que mexer, onde que eu tenho que, de alguma forma, melhorar. Só estou colocando esses conceitos, que às vezes as pessoas veem esse nome e não entendem o que isso quer dizer. Tá? A questão do ritmo de trabalho, se ele é livre ou imposto. Né? Foi falado ontem na questão da Maria, né, que colocou a questão do controle do processo de trabalho. Se eu tenho controle do processo de trabalho, eu tenho autonomia no trabalho, eu tenho menor possibilidade de adoecer. Isso tem N trabalhos provando, seja para adoecimento cardiovascular, psicossomático, Ler-Dort. Por quê? Se eu controlo o trabalho, de alguma forma, é a situação do médico no consultório. Eu controlo. Eu posso determinar mais tarde, se eu percebo que esse paciente precisa de uma atenção mais individualizada, eu me sinto à vontade para ficar mais 10 minutos com ele, tá? Não vai ter uma fila que vai aumentar de 3, 4 pessoas. Então, nesse sentido, que esse livre imposto, tá? É só para entender que não, antigamente tinha muito noção de linha de montagem. Né? O imposto parecia que era linha de montagem. Mas esse imposto, necessariamente, hoje em dia, com as novas tecnologias, pode ser um computador que controla minhas pausas. Pode ser a fila dos clientes, só para entender o que é esse imposto. Tá? O imposto não é necessariamente uma questão mecânica. E uma questão muito importante é a variabilidade dos conteúdos das tarefas. Eu tenho uma atividade que é variável, eu percebo o meu trabalho como um trabalho interessante, satisfatório, criativo, que eu me desenvolvo, quer dizer, aí é o conteúdo da própria tarefa. Quer dizer, essa tarefa é uma tarefa de responsabilidade. Bom, se ela é uma tarefa de responsabilidade, eu preciso ter maior controle, sempre que eu tenho necessidade de responsabilidade de vida, responsabilidade de dinheiro, não importa o tipo de responsabilidade, eu preciso aumentar meu controle para mim não ficar estressado e, com isso, gerar tensão muscular e, com isso, eu aumentar a possibilidade de eu desencadear quadros sintomáticos. Tá? Então, isso é o que está descrito na NR17 como eu avalio a organização do trabalho. Tá? Então, essa é a primeira parte que foi solicitado para esclarecer um pouco mais da própria NR, Análise Ergonômica do Trabalho e Organização do Trabalho. Depois, a solicitação foi de passar um pouco da nossa experiência, como foi colocado para o Zurré, em relação aos itens que são mais notificados em relação à NR17. E aí eu não peguei só a organização do trabalho, porque eu acho que tem questões importantes no nosso cotidiano da fiscalização. Em relação ao levantamento, transporte e descarga de materiais, né, que é o item 17.2, os dois itens, tem dois itens que a gente normalmente notifica. Tá? Esse item daqui não deverá ser exigido nem admitido o transporte manual de carga com um trabalhador cujo peso seja suscetível de comprometer a sua saúde e a sua segurança. Por que a gente usa muito esse item? Porque, como vocês sabem, a CLT é soberana. A CLT permite carregamento de peso de 60 quilos. A NR é uma norma que regulamenta a lei maior que a CLT. Então, nós não podemos escrever aqui que o limite de peso pode ser 20 quilos, porque eu não posso regulamentar uma lei com alguma coisa que é mais exigente do que a lei. Qual foi a saída, né, que foi colocada em termos do Ministério do Trabalho? Tudo bem, eu não posso dizer qual é
esse limite. Não posso dizer que é 20 quilos, 15 quilos. Se vocês olharem no manual, tem até um quadrinho dos limites para cada idade, para o gênero, mas eu posso, se eu achar que, de repente, ele está carregando um peso ou de uma forma incorreta, ou porque está longe, ou porque a carga está baixo, ou porque ele tem que fazer flexão do tronco, qualquer dessas situações, eu aplico esse item 1722. Tá? Então, é um item que a gente usa muito, porque ele acaba sendo uma observação que você faz e que você pode usar para garantir questões que não estão claramente colocadas. E um item que a gente tem insistido muito é a questão do treinamento de transporte manual de cargas. Quer dizer, tem que ter treinamento. Eu trabalho muito fiscalizando construção civil, que não é nem do programa de Lerdort, é um outro programa que a gente tem aqui em São Paulo, e a gente insiste. Tá? O trabalhador da construção civil precisa ter um treinamento de transporte manual de cargas. Né? E aqui a gente tem conseguido, com as empreiteiras aqui, que já desenvolveram programas bonitinhos de transporte manual de cargas, e, com isso, perceberam que os trabalhadores começaram a, de alguma forma, estar envolvidos. Quer dizer, se fazia na integração questão de segurança, acidente, uso de capacete e tal, e não tinha essa parte. Então, esse é um item que a gente também usa bastante. Toda vez que a gente observar o transporte manual de cargas, eu peço, então, o treinamento sobre os riscos, sobre os meios disponíveis técnicos e organizacionais para prevenir os riscos e sobre os métodos adequados de levantamento e manuseio de carga. Esses são os conteúdos que a gente solicita no treinamento. Tá? Em relação ao mobiliário, eu só peguei alguns itens específicos que são de maior... Também tem 20 minutos, esse não vou passar. Bom, vamos lá. Em relação ao imobiliário, né? Tem uma nota técnica, que também está no site, que é a discussão de postura no trabalho. Né? Todo mundo que já foi trabalhar em alguma empresa já teve alguma vez que o empregador falou: e é melhor trabalhar em pé ou sentado? Isso a gente, então, quando vai como auditor, e aí, põe para sentar, põe para ficar em pé, e a gente acabou produzindo essa nota técnica, mostrando a necessidade de alternar a postura e as vantagens e desvantagens da postura em pé e sentada. Então, esse é um instrumento que eu acho que pode ser usado para instrução, de alguma forma, educação de empregadores e trabalhadores. Né? Para mim, alternar posturas, eu tenho que pensar no mobiliário. Tá? Tem algumas coisas de mobiliário que a gente depois vai usar o exemplo que é a questão do espaço, para mim poder pôr cadeira e poder ficar em pé, poder ficar sentado. Então, quando a gente usar o exemplo do supermercado, eu vou mostrar isso mais facilmente. Itens que a gente usa quando trabalha sentado, né? Maior parte sentado. A questão de área, é o item 1732B, que eu tenho que ter área de trabalho de fácil alcance e visualização. Então, isso é uma coisa que eu posso rapidamente andar pela empresa e observar. Se eu estou pegando um negócio aqui, eu estou pegando um negócio ali, fica muito fácil de eu ver se está fora dessa área de alcance. E parece uma coisa simples, mas é uma coisa que a gente normalmente notifica com bastante frequência. Quer dizer, as pessoas esquecem. O que acontece? Eu tinha que usar só isso. Daqui a pouco chegou uma máquina nova, eu tenho que pôr um acionador aqui do lado. Ou então criou não sei o quê, eu tenho outra. Então, é uma questão que é importante e fácil de ser observada. A outra questão é o 1732C, que é as questões da dimensionamento possibilite posicionamento e movimentação adequada dos segmentos corporais. Tá? Então, como eu faço essa colocação de peça? Eu estou usando esse exemplo, mas, na verdade, é só para mostrar que são coisas corriqueiras. Você anda na fábrica, anda em áreas de trabalho, tanto a outra também, quando você pegar escritório, a gente percebe essa questão de ter que adequar posturas não adequadas durante o trabalho. Então, esse item 1732 também é muito notificado. Os itens, se eu faço uma estatística, né, no site do Ministério do Trabalho, dos itens que são mais notificados e autuados, é o item 1733. Né? Principalmente a cadeira, né, se ela tem a altura ajustável, a estatura do trabalhador e a natureza da função exercida.
tá? Então, a gente sempre brinca. Não dá para comprar um computador de 1,40 m, um computador de 1,70 m, a mesa, a cadeira. Então, essa questão da cadeira regulável de altura, tá? E aí entrou ontem, acho que foi ontem o fisioterapeuta comentando, que não adianta também comprar uma cadeira que ajusta e não ter treinamento, ou não ter manutenção, tá? Tem gente que compra cadeira com 5 ou 6 ajustes e nós, particularmente, não gostamos. Por quê? Quanto mais ajuste tem, mais fácil de quebrar, tá? Então, é importante a altura e é importante o encosto. Bom, então vamos regular o que é importante e não adianta criar um monte de coisas, porque às vezes tem 3 turnos. Um fica das 8 às 2, outro das 8 às não sei o quê. Aí o que chegou é mais alto, outro que é baixo. Em 3 meses... Ai, que horror. Bom, então vou passar. O mecanismo vai estar quebrado, tá? Bom, então, enfim, vamos passar rapidinho. A questão de assento para descanso em trabalho em pé, tá? De equipamento, tem uma questão que a gente observa muito, que é as mobilidades, e a questão de reflexos, tá? Que é uma questão que a gente também observa muito de ambiente de trabalho. Como que o pessoal mede? É ruído. A gente sempre se preocupa de ver se o ruído em atividades que necessitam de atenção constante estão abaixo de 65 decibéis. Da organização do trabalho, os 2 itens que existem para todos os locais é a avaliação de desempenho e a questão das pausas, né? Eu vou falar 2 minutos da questão da pausa, porque, na verdade, pausa não tem uma definição 50-10, 90-10, não tem uma definição estabelecida. Tudo vai depender da atividade exercida, tá? O que a gente faz? Quando a gente entrevista, a gente pede análise ergonômica. Essa é uma das situações que, em geral, a gente pede análise ergonômica, porque aí a gente vai ver períodos de picos, período de equilíbrio de outro, para a gente até chegar numa negociação diferentes tipos de pausa. Quanto mais repetitivo, é melhor até ter pausas curtas e mais frequentes. Quando a tarefa é mais complexa, é melhor ter pausas de 15 minutos e pode ser que elas tenham só uma só de manhã e uma só à tarde. Quer dizer, depende da complexidade. Bom, vou falar rapidinho de check-out, né, que é o que a gente tem trabalhado bastante agora. E o que a gente tem discutido bastante é a questão da balança e do espaço para mim ter a cadeira, para mim poder trabalhar em pé e trabalhar em sentado, tá? Então, os itens que a gente tem mais, de alguma forma, colocado é a questão do mobiliário, que tem dimensão, possam garantir a alternância de postura, e a localização da balança para evitar torção do tronco. Esse item ele tem prazos para ser cumprido até 2011, então a gente está fazendo negociações com as redes para definição de prioridades, tá? A questão de manipulação de mercadoria, então, tem várias formas de alguma forma, impedir o uso da força muscular excessiva, tá? Ou a questão, se eu tiver a questão de ensacamento. Então, são as coisas que a gente tem olhado mais nos trabalhos. Em relação à organização do trabalho, bom, então, eu vou passar só para esse último aqui, tá? Que é assim, só a questão do PCMSO, que é uma coisa que eu tenho encontrado muita resistência de médicos reconhecerem que existe o risco ergonômico, tá? E isso é uma briga que a gente tem autuado, tem item para autuar, tá? E que o que acontece? É melhor você reconhecer o risco e fazer um programa de prevenção do que o que a gente vê hoje. Eu não reconheço o risco, chega na hora do vamos ver, o paciente faz a denúncia e coloca o que acontece. Aí a empresa tem programa de ginástica laboral, aí a empresa tem programa de conscientização, a empresa mostra a cartilha, quer dizer, ela mesma mostra que ela fez uma série de ações frente àquele risco. E o ASO do trabalhador, que é aquilo que ele recebe, tá? O ASO é um instrumento do trabalhador, fala que não tem risco nenhum. Se não tem risco nenhum, eu não tenho com o que me preocupar. Se eu colocar lá o ASO, a postura é essa, eu posso, de alguma forma, cobrar desse trabalhador, olha, então, faça o treinamento, faça. Então, isso é uma questão que a gente tem insistido bastante, tá? Bom, aqui é uma questão que eu acho que, na ergonomia, a gente precisa, para ver a organização do trabalho, realmente, esse aqui é o Morro Dois Irmãos, de Fernando de Noronha,
porque a gente tem que ter uma atitude de amor com o outro, entendeu? É uma questão que as pessoas... Ontem eu fiquei assustada com a depressão do jeito que está, e eu acho que nós estamos produzindo uma sociedade doentia, né? A gente precisa realmente tratar as coisas com um pouquinho mais de amor, tá? Obrigado. Doutora Liz, espero não haver violado a lei brasileira por pressionar demasiado su trabalho. Agora vou convidar, veo que já chegou por acá, a doutor professor Mário César Vidal, a que venga à mesa cá, apresentar a ele para vocês. Ele é professor de ergonomia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, COPE, é presidente de la Unión Latinoamericana de Ergonomía, es expresidente de Asociación Brasileira de Ergonomía, ABERGO, y es doutor en Economía por la CNAM de París. Entonces, bienvenido, profesor, y por favor invitamos a pasar al micrófono. El tema del profesor Mário César Vidal es cómo avaliar os fatores organizacionais do trabalho. Adelante. Son 25 minutos. Okay. Al señor Jorge, mis buenas tardes en nombre de la Unión Latinoamericana de Ergonomía y así como a todos los médicos del trabajo de Brasil que aquí hacen su importante reunião neste importante foro. Bom, falando agora em português, né, porque a língua oficial da aula Ergo é espanhol, eu estou em homenagem ao nosso presidente da mesa, né? Bom, não, eu hablo castelhano, eu sou de Espanha. Bem, aqui estamos, então, quer dizer, fui chamado a intervir sobre o tema ergonomia e organização do trabalho, e a ideia fundamental foi trabalhar alguns conceitos chaves. Eu vi que eles fez exatamente essa mesma abordagem, essa mesma maneira de trabalhar a questão, porque, na verdade, nós, há muito tempo que trabalhamos com a organização do trabalho e temos a clara consciência de estarmos trabalhando com algo que é da mesma ordem dos fantasmas psicanalíticos, da mesma ordem do estresse, coisas que têm alguma materialidade e muita abstração. Então, é uma coisa assim difícil de, vamos dizer assim, de enquadrar. Em todo caso, a fotografia que consegue espelhar uma questão de organização do trabalho, o filme que consegue capturar um pouco dessa intrigante dimensão do trabalho humano, é realmente uma obra de arte, porque é muito difícil conseguir capturar isso. Eu tenho sorte de ter tido, na minha vida, colaboradores e alunos de excelente qualidade que me ofertaram esse magnífico material que vocês vão poder desfrutar um pouco, né? Inclusive, naturalmente, o senhor presidente, né? Desse material, porque são fotografias que realmente tem que tirar o chapéu. Eu não seria capaz de conseguir capturá-las ou pelo menos representar de forma tão brilhante como esses meus alunos fizeram. Então, é um pouco homenagem a eles que eu estou colocando o material. Eu vou tentar. Isso aqui deve ser um objeto que muda, né? Vamos ver. Ah, mudou. Muito bem. Agora, para chegar o mousezinho ali no meio, vai ser difícil. Hein? Não. Esse meio vermelhinho, né? Isso aqui é o que a gente chamou, meu mestre Itirida, por sinal, um paulista de Ourinhos, ele fez a primeira tese de ergonomia do Brasil, chamada ergonomia do manejo, que não é exatamente o caso aqui na questão. Vou seguir por essa ordem, quer dizer, essa ordem vai me atrapalhar todo. Isso aqui era bom, Não, sabe por quê? Porque isso aí é um painel de controle. A questão do tempo, a gente organiza por aí. Se eu for colocar o tempo... Olha, apareceu a Margarida. Hein? Você clica por aí? Muito obrigado. O que é um auxílio luxuoso? Você vê como é que nada nessa vida a gente faz sem a cooperação profunda entre trabalhadores. Muito obrigado ao colega que realmente vai possibilitar compensar a minha incapacidade funcional. Vamos botar a situação de trabalho. O primeiro conceito-chave rapidamente, né? Por favor, pode botar o primeiro. Só clicar. Normalmente é clicar em cima, isso. Bom, a ministra já falou tanto nisso, só vou retomar a questão que tem fatores internos e externos que produzem esse fato tão abstrato quanto a organização do trabalho, que é a atividade humana. A gente não vê a atividade humana, você pode ver a pessoa fazendo algumas ações, porque uma situação de trabalho
ela já é singular. O que uma pessoa que também é singular executa dentro de uma situação de trabalho é mais singular e mais abstrato ainda. A gente não vê a atividade, a gente tenta modelar. Os ergonomistas estão muito pretensiosos ao acharem que nós estudamos a atividade. É verdade, mas é uma pretensão muito, porque nós estamos trabalhando com objeto teórico, a atividade. E, conquanto nós nos deparamos com as pessoas concretamente fazendo ações e atos, muitos dos quais a gente sequer percebe. Vamos passar para o próximo, meu querido, por favor. Não, agora eu posso tentar por aqui, eu consigo. Então, esse é um modelo, né? Um modelo simples, né? Quer dizer, tem 3 grandes elementos, que é as pessoas, por um lado, e nós separamos a organização da tecnologia por uma questão simples, né? Não é nem dizer que sejam coisas muito separadas, eu acho que, na verdade, você, quando chega no lugar, isso aí está tudo misturado. Mas é que a tecnologia é do domínio de uma categoria de profissionais que pode intervir, em geral, o pessoal de arquitetura, engenharia, e a questão da organização não está definido, não tem um profissional, eu sou o dono do problema da organização. Então, é um campo onde várias pessoas podem cooperar e trabalhar, especialmente os profissionais de medicina do trabalho, aqui largamente representados. Então, é um campo de atuação, é um campo para se ocupar, não é porque ninguém esteja ocupando, é porque é importante que várias pessoas cooperem nesse tipo de intervenção, digamos, coletiva, cooperativa, solidária, enfim, tendo um objetivo comum, que é o de melhorar esse mundo de trabalho que está por aí. Estamos chegando hoje, em 2008, né? Hoje esse ano fazem 120 anos da erradicação ou abolição da escravatura no Brasil, né? Quer dizer, foi o ato a cidadania resolveu-se nesses 120 anos, né? As pessoas não são mais escravos. Os lugares de trabalho, os locais, as situações onde se trabalha, não tiveram a mesma evolução. Alguns continuam sendo verdadeiros pelourinhos, né? Bom, então, o elemento da situação a gente classificou, para fazer uma coisa mais didática, classificou em situação, né? Uma situação concreta e uma situação abstrata. Quer dizer, quando a gente fala setor, local e posto, onde ocorrem impactos, onde as pessoas sofrem, materializam os danos que têm sobre a sua integridade física, é fácil de observar e até de fotografar. Os aspectos que produzem, as razões, as causas que levam a esses problemas, é mais abstrato. Ação, tarefa, processo, não é tão... É uma coisa que já requer um certo grau de abstração. Eu vou chamar de ação aquilo que a gente vê. Tarefa, a cenoura do burro, quer dizer, o que o cara está correndo atrás para tentar fazer. E o processo, né, é um conjunto integrado de tarefas. Então, as pessoas, quando lhe passam alguma coisa para fazer, em termos de produção industrial, mesmo produção de serviço, ou mesmo essa maluquice agora de internet, eles dão um verdadeiro processo, né? Eu fui tentar pagar a transferência de um site da Colômbia, que é o site da Laergo, para o Brasil, através de cartão de crédito, né? Não, é necessário dizer que meu cartão de crédito terminou cancelado, porque foi uma atuação anormal. Estão tentando fraudar o seu cartão de crédito da Colômbia. Eu falei, meu senhor, eu estava tentando pagar uma conta, né? Fiquei sem o cartão de crédito, né? É uma coisa que pode acontecer com vários de vocês. Cuidado, quando viajar para o exterior, leve mais de um cartão de crédito, porque alguém julga que é ilegal o uso do seu cartão de crédito no restaurante do México e cancela, né? Isso quer dizer, são coisas concretas. Mas aqui a gente pode botar com fotografia que fica um pouco mais claro, né? Por exemplo, a gente pode imaginar um setor de uma grande indústria, no caso das petroleiras, uma plataforma. A plataforma é um mundo de coisas. Você pode chegar numa enfermaria, que é um local bem definido na plataforma, é até um local bastante interessante, porque, em geral, não tem médico embarcado, você tem só um enfermeiro, né? E o posto de trabalho, quer dizer, lugares onde a pessoa faz suas atividades, podem chegar a situações assim, mais ou menos hilárias como essa. Você tem que fazer o maior esforço para pegar uma coisa que fica no cantinho ali. O armário tem uma cor bonita, eu admito que sim, mas o resto das coisas assim não foram exatamente bem elaboradas. Então, outro exemplo, serviço de escritório, isso é uma coisa simples, né? Bom, a gente quer estar no escritório, quer simplesmente pegar um documento para enviar, você não vai enviar o documento, né? Fax é uma coisa que está caindo mais em desuso, então eu vou usar o scanner. Muito bem, para acionar o scanner, você está no escritório, você tem uma pessoa e você vai acionar o scanner. Quer dizer, então, você tem aqui os 3 níveis, né? Isso aqui é o setor, o lugar e a ação que está sendo executada. Bom, você pode pegar essa, vou voltar lá para o nosso painel de controle. Agora vamos falar de processo de trabalho, que é a coisa mais interessante. Situação está dada.
Só que você entra num lugar de trabalho, não é uma situação, é um conjunto articulado de situações fazendo uma lógica de produção. Então, a gente chama isso de processo. Então, a gente dividiu em 2 níveis. Tem uma primeira discussão que ela fala assim, olha, a tecnologia pura, você corta aqui, faz ali, emenda, cola, aparafusa, bota vidro, bota, como é que chama aquele negócio, insufilme, enfim, faz um carro todo completo. Isso aqui é o processo produtivo, é a relação puramente técnica, e dá para descrever uma produção assim. Quando você entra, a engenheirada leva assim, ó, não, aqui nós cortamos, aqui nós montamos, aqui nós soldamos, aqui fazemos um banho, quer dizer, a descrição que é ensinada para o profissional de engenharia é uma função meramente técnica. Então, eu chamo isso de processo produtivo. Está legal, você precisa entender essa lógica, minimamente, precisa entrar no detalhe, quantos graus tem que entrar, qual é o grau de gradação que você deve separar o mosto da cerveja para fazer o chopp, ou a cerveja, ou enlatar e tal. Isso é muito detalhe, né? Mas, assim, você tem uma visão geral, e aí você pode entender e apontar algumas atividades, o que as pessoas fazem, já começa a ter uma ideia. Essa ideia vai mudar de situação para situação. Por exemplo, isso aqui é na uma indústria mecânica, é simples, você vê um monte de material, vai terminar se transformando ali no ônibus. Agora, quando a gente muda de situação, começa a ficar um pouco diferente, você começa a mudar. Por exemplo, a indústria química seria isso também, só que a pessoa não intervém diretamente. Você tem um sistema de sala, né? Todo um sistema de instrumentação e controle todo elaborado para poder fazer essa operação. Em alguns casos, tem um sistema de computação supervisória que impede as pessoas de fazer alguma coisa mais sofisticado, mas nada disso pode acontecer se não tiver operador de campo reiterando e verificando certos dados. Por exemplo, teve um caso, né, um grande caso de poluição, né, onde simplesmente o número de operadores de campo para fazer a inspeção, fazer ronda, né, tinha diminuído. Então, levou-se algumas horas até perceber que estava acontecendo algo bastante grave em termos de poluição. Agora, legal, falar de poluição é fácil, mas no hospital pode acontecer a mesma coisa, né? Se você tiver reduzido o pessoal de enfermagem que passa ali... Quer dizer, Deus queira que todos os hospitais do mundo, o pessoal de enfermagem passe para fazer uma rotina de verificação e não ocorra nenhuma intercorrência, nada normal. Deus queira que seja sempre assim. Mas, justamente, o trabalho deles, quanto melhor feito, melhor tiver a prevenção, os protocolos, os procedimentos sendo feitos, é de se esperar que tenha menos coisa para se intervir em caráter mais imediato de urgência, e significa também que os pacientes estejam num processo de melhoria progressiva em rumo à sua alta. Assim, a gente reza todo dia para que seja desse jeito, né? Mas, enfim... O atendimento a Esther falou, o atendimento já é uma coisa um pouco diferente, porque, na verdade, o cliente não está em contato direto, né, com a pessoa. Às vezes passa o placental, tem uma atendente, tem que fazer um banco de dados, ver se tem logística, quer dizer, tem tanta coisa, a gente pensa que estou telefonando, a senhora não consegue me atender. Não, ela não consegue lhe atender. Às vezes a organização não tem como viabilizar para aquela pessoa que está no telefone os elementos necessários para lhe atender. Isso é um erro gravíssimo de organização. Depois que eu passei a compreender isso, eu tomei 2 decisões. A primeira é o seguinte: eu deixo a moça me falar, estou oferecendo aqui o cartão Bradesco, eu deixo. Até o final, que eu sei que ela ganha 1 ponto se conseguir falar a mensagem toda. Eu só afasto o telefone da orelha. E depois eu falo, não, muito obrigado, não estou querendo. E também parei de brigar com o operador do cartão de crédito, que sei que, em geral, não tem condição de resolver os problemas mais elementares, né? Aí, quantas vezes a gente já briguei, quantas vezes eu perdi a minha paciência com isso, atazanei a vida das pessoas, e, coitada, injustamente, ela também não tem nada que fazer. Então, a organização ela pode ser um negócio que penaliza muito, né, tanto o usuário como o trabalhador, e talvez, né, mais o trabalhador até que o usuário, que a organização tomou umas decisões lá absurdas, umas organizações muito duras, e tem uma própria moça, em geral, que às vezes não está nem na mesma cidade, tendo que dar conta de algo que ela não tem como resolver, e nós estamos descarregando toda a nossa ira contra um serviço da qual era apenas um porta-voz, em geral, pouco autorizado. Não é que não seja autorizado, pouco autorizado. É difícil você ver uma operadora de central fazer algum negócio que a gente fazia por pura maldade, né? Elas não conseguem fazer as coisas porque elas não conseguem fazer. A organização é que está por trás disso e nos coloca problemas. Bom, o processo de vendas é o pior deles, né? Porque a gente não sabe o tipo de dificuldade que essas moças ou esses rapazes estão passando, porque tem que atingir metas de venda, isso. Quer dizer, o contato, a transação, o relacionamento.
É uma coisa que o treinamento é muito rápido, elas têm alguns scripts a funcionar, tem que falar certas coisas. Enfim, é uma situação bastante triste. Mas a gente vai vendo que vai mudando, mas são tudo processos. E esse processo tem uma dinâmica no tempo e no espaço que a gente pode dividir em estrutural, funcional e semântico. Esse que é o grande aspecto. Nós, em ergonomia, podemos trabalhar um pouco o aspecto estrutural da organização, a base que ela tem. Um pouco de logística, um pouco de layout, um pouco de organização física, e dá para intervir. Já na questão do sentido é bem mais complicado, o pessoal de marketing atravessa muito a forma das pessoas agirem. Recentemente fiz um projeto de umas lojas, que se for realmente para trabalhar como vendedor, aquilo está péssimo. A empresa quer vender serviços, não equipamentos ou coisas físicas, é como operadora de telefonia celular, então não quer vender aparelho, né? Ela não é um agente isso aqui é Motorola, da Nokia ou da Ericsson, o que for. Ela quer vender os serviços que ela tem a oferecer, porque é ali onde ela ganha dinheiro. Só que as lojas estão totalmente equivocadas para essa finalidade. Elas são boas para vender aparelho, e não para vender o serviço. E a pessoa não tem paciência de ficar lá dentro para saber, como até hoje eu não sei, como é que daqui eu recupero meus telefones, jogo tudo num lugar lá, quando eu trocar de telefone, aperto o botão, a minha agenda já está atualizada. É um serviço maravilhoso que tem. O celular tem isso, eu descobri. Só que eu não sei usar. Eu não compro, como falar para o meu colega, por lo tanto, não me utilizo. Basicamente é o seguinte, a gente consegue desenhar, isso aí faz muito sucesso no curso, porque através de sisteminha idiota desse, com 5 coisinhas, botar bolinha, setinha, a gente consegue desenhar um fluxo dentro de uma repartição, dentro do sistema de fabricação, e o que é mais interessante, consegue colocar isso tudo numa única transparência. Aí fica fácil entender o que está acontecendo. Quer ver? Tem 2 exemplos aqui. Isso aqui foi numa central de material esterilizado no hospital, né? Não sei se da cor está muito clara, eu estou sem meu óculos. Tem 2 cores ali, uma para ser azul, outra para ser vermelha, né? Não, é a central de material esterilizado. Tem que ser botar esse negócio. A palavra esterilizado não é um mero adjetivo. Vocês vão ver o quê? Tem elementos que entra pelo expurgo, preparo, vai para as autoclaves e sairia para o estoque. Mas tem um outro tipo de elemento que entra e cruza com a roupa limpa para ir para o autoclave. Olha só, aquelas 2 ali. Ó. Quer dizer, tem uma zona de convívio entre material limpo e material sujo. Quer dizer, aí com esse tipo de representação, você começa a ver coisas, tudo bem, o que isso tem a ver com ergonomia? Eu não sei o que tem a ver com ergonomia, sinceramente. Mas que está errado, está. Percebe? Não, mas não está certo ou está errado? Roupa limpa com roupa suja. Né? Agora, o problema é o seguinte, o que tem a ver com o meu aspecto de ergonomia, com a dignidade do trabalhador? Isso eu acho importante, porque esses trabalhadores, a maioria do sexo feminino, são acusadas de vários problemas que acontecem na SME e não se dá conta do duro que elas dão para manter a humanidade. Serviço público, SUS, Rio de Janeiro, então vocês podem ter uma ideia da batalha que é para funcionar direito. Né? Então, você colocando isso aí, você consegue colocar que, se acontece algum problema, não está no comportamento, essa coisa maluca que inventaram, como é que é, Audicomp, né? Que esse negócio você não pode nem sair na rua. Tem um colega meu trabalhando lá com a empresa lá no Nordeste, e diz que está até com medo de sair na rua para ver se não tem algum cara com a câmera, para ver se ele está com o crachá ou sem crachá, com a roupa assim, roupa assada. Mas, enfim, esse negócio levou-se a um ponto e as pessoas são acusadas injustamente, né, de estarem fazendo coisas erradas, quando a gente vê que isso aí não está no sentido de trabalho para elas, que elas trabalham com amor intenso, que pelo salário que ganham, que fazem um negócio admirável. Elas têm a funcionalidade que colocaram para elas, não foi elegida por elas, e a estrutura desse local não dá conta do que deve ser. E, senhoras e senhores, não vou dizer o nome do santo, mas é um dos principais centros de referência, ao qual eu sou grato, porque meu filho salvou-se na UTI neonatal desta unidade. Salvou-se mesmo. Prematuro extremo de 300 gramas que nasceu. Então, se não fosse aquela galera, eu não tinha filho. Né? E aí, e a gracinha que é, né? Não, mas a culpa foi do... ia falar o nome do... Eu vou chamar o Gaúcho. A culpa foi do Gaúcho, deixar um ergonomista numa UTI 120 dias, ele queria o quê, pô? Só podia sair isso, né? Bom, isso aí já foi o Jornal da Globo, né? Aqueles jornais que se parecem no Meio-Dia e tal. Agora, como é que é? Não sei que lá, 5 mil homens armados estão lá no Carandiru, na Grande São Paulo, lá no Rio de Janeiro, alemão, por causa da eleição.
Isso aí é a batalha para fazer isso aqui. Só não está no mundo físico, que vai ficar um pouco mais, mas tem os mesmos fluxos para saber como é que gera uma matéria, tem que inserir uma matéria no meio de uma matéria que já vem de São Paulo, e com isso faz o RJTV, isso que é o nome do jornal, né? Então, quer dizer, você consegue ter uma ideia de como é que isso funciona. Claro que a pessoa que fez esse trabalho, isso aí foi o final de uma apresentação longa desse tempo, né? Vamos passar para o próximo. Bom, agora teria que voltar ali, isso. Vamos passar para a divisão do trabalho, né? Bom, o terceiro conceito, divisão do trabalho, né? Isso é importante, né? Que a gente não... o pessoal de ergonomia, a minha classe profissional, categoria ocupacional, enfim, começou, não vamos fazer estudo de tempo, não vamos fazer estudo de tempo. Mas, gente, o tempo é a coisa mais importante que tem para o trabalho das pessoas. Então, quer dizer, você tem que caracterizar a repetição de processos e tarefas por sua posição na estrutura, no tempo e no espaço, né? Aí você começa a entender como é que as coisas estão acontecendo. Esse mapa vai ser tudo estudo exploratório. Estudo exploratório, tem que ter um estudo exploratório, tem que ter um mapa, né? Eu imagino que os profissionais de medicina aprenderam longamente aquelas aulas de anatomia e tal, a conhecer bem o corpo humano, né? Quer dizer, e aí é uma base para quando eu estou me sentindo mal, você tem um referencial do que é o sentir bem, o que seria um funcionamento normal, para poder falar, você está se sentindo mal, provavelmente o caminho de uma hipótese diagnóstica é por aqui, legal. Então, quer dizer, para você fazer um trabalho de ergonomia, você tem que ter essa visão do que é uma organização. Então, dei um exemplo lá do nosso curso. Bom, você tem o trabalho, né? Você tem coordenação, secretaria, docente, trainees e alunos. São várias pessoas que vão interferir, né, para poder assegurar uma formação adequada. Agora vamos para o próximo. Então, aqui alguns exemplos de um trabalho que a gente reconhece logo. Por exemplo, esse aqui fabrica um sistema funcional do início do século, não está muito diferente da confecção, né, recente. Esse aqui já é um sistema de comércio. O comércio não tem trabalho repetitivo? Tem sim, claro que tem, né? E como tem? O comércio básico era uma coisa, agora, quando você passou para a escala industrial de vendas, que é caracterizado pelo supermercado, seu check-out, suas áreas de preparo, quer dizer, de back-office, você tem um trabalho assim, porque às vezes pode ser bem mais duro que um trabalho industrial, porque é comércio, né? A Câmara da Indústria é uma coisa, tem uma força, a Câmara do Comércio é outro, vamos dizer assim, é outro grupo de agentes sociais. Vamos voltar lá. Basicamente, o que eu falava de organização do trabalho foi assim, magistralmente exposto pela Liz Sterr. Eu não seria aqui, teria assim, sequer a ousadia de poder falar qualquer coisa que já tivesse comentado, que seria um desperdício de tempo. Agora, vamos ao arranjo produtivo. Quer dizer, outra coisa que é importante, você precisa entrar e perceber onde é que você está. Você chega lá e vê 4 máquinas e um cara só. Eu falei, aqui teve uma reestruturação, porque tinha um para cada um. Aí o cara viu que dava para tirar um, tirar outro, arrancou um, arrancou o terceiro, ficou um só, tomando conta de 4 máquinas. Você começa a perceber que aqui tinham 2 secretárias, né? Tem uma mesa que está meio vazia. Eu não vou falar nada de guichê de banco, seria assim, ou de guichê de companhia aérea. Você vê assim, tem várias posições, nem todas estão ocupadas. Quer dizer, houve uma compressão, uma variação de pessoas. Então, a ideia de entender o arranjo produtivo é isso. Entender logo que tipo de coisa, porque tem uma sintomatologia de ergonomia, quer dizer, sintomatologia é um termo muito médico, me desculpe, eu não tenho esse direito, mas assim, tem um conjunto de caracteres, talvez eu possa falar em etiologia, tem que depender do tipo de situação que a gente está, que você pode esperar encontrar. O que você espera encontrar numa linha de montagem, né? Intensificação, repetitividade. Então, quer dizer, se tem uma linha de montagem, você já... você está fazendo uma coisa tendenciosa, mas a ergonomia é tendenciosa. Sempre foi. Você vai direto para encontrar alguma coisa que você tenha que tratar, né, de primeiro imediato, mas depois tratar os problemas mais graves. Não sei se é uma... Eu fiz uma operação, estive no hospital, fiz uma cirurgia, laparoscopia, colândia, um negócio cheio de fios, televisão, um negócio bem moderno. Aí é o seguinte, né, eu reparei o seguinte, que eu cheguei lá, estou ruim, então vamos operar logo esse negócio. Meu irmão, não é assim não. A gente vai primeiro, tu vai fazer um tratamento, vamos cuidar desse negócio, você vai ficar 3 meses de dieta, se preparar. Lá, depois disso, em função do teu... é que a gente vai ver as tuas condições, fazer um pré-operatório e depois operar. E eu já queria arrancar logo tudo. Falei, não é assim não, filho. Aí eu falei, mas, doutor, isso aí... me explica em termos leigos para um cidadão comum que nem eu. Ele falou, não, muito difícil. A gente abafa o caso e depois trata dele. Eu falei, então perfeito. Então perfeito, está ótimo. Entendi. E lá fiquei 3 meses de dieta, como é que é? Hipolipídica, que maravilha, né?
Sem contar, como dizia o Juca Kfouri, tomando cerveja sem álcool. Né? Muito bem. Bom, então o arranjo é isso aqui. Então, olha só, quando a gente quer reconhecer uma área de trabalho rapidamente dessa, né? Em função disso, você sabe que tem ali, você tem situações, uma situação portuária, carga pesada, tal. Você já tem não é que vai acontecer, mas você já vai com um tipo de coisa que, se tiver alguma manifestação próxima disso, já tem, vou dizer assim, algumas boas práticas que você pode se servir. Então, é legal, já pode tornar a coisa rapidamente prática. Ó, antes de mais nada, toma tal e tal cuidado. Essa aqui, outra ali é uma cozinha industrial. Cozinha industrial, como é que é, Anvisa e tal, não pode ter cabelinho barato e tal. Enfim, tem um monte de coisa que a gente já sabe. Existem manuais de boas práticas para a cozinha industrial, tal, que pode seguir. Você ganha um tempo. Veja bem, então você ganha um tempo para recomendar alguma coisa legal no sentido maior da ergonomia, que é transformar o pelourinho numa coisa digna de se trabalhar. Aí tu vai aqui a verdade é essa, né? Aqui, essa aqui é uma sala de controle horrorosa, horrenda, quer dizer, do tempo. Até a gente fez um projeto para melhorar isso aqui, a nossa vez ficou bem mais legal, né? Mas, enfim, uma coisa bem antiga, monitor em pé, vários probleminhas, os caras não tinham espaço para trabalhar em pé, quer dizer, você já pode, isso aí, tipo de trabalho, terminar o computador, você já tem também um conjunto de boas práticas que você pode recomendar, e vai para aí, oficinas, etc, etc. Agora, nós estamos trabalhando, quer dizer, desculpa falar um pouco do trabalho de pesquisa, eu acho que é importante dar essa relevância. A gente está procurando fazer uma rede grande, latino-americana, e começar a catalogar situações de trabalho, quer dizer, tão catalogáveis quanto possíveis, e pedir para todo mundo, quem tiver para essa situação de trabalho recomendações de boas práticas, vamos botar isso num grande banco de dados, né? Para criar uma série de padrões de referência. E aí isso aí fica para a sociedade. Quer dizer, como é que dá para melhorar o trabalho na mina? Eu não sei, mas se for num pedaço assim de uma mina, sei lá, de sal, o pessoal da Colômbia que tem um papo de mina de sal, então faz isso. Se for para trabalhar uma situação assim, quer dizer, para cada situação, oficina, um laboratório, um check-out de supermercado, um posto de palestrante no Congresso da Noite, assim, não tem problema, para cada situação, se tiver alguma coisa, nós vamos estar oferecendo alguma coisa para a sociedade, a sociedade pode servir daquilo e fazer melhorias. Aí é uma filosofia que eu já tenho há muito tempo, a gente, pelo menos estou oferecendo 10% de alguma coisa, que eu particularmente acho rigorosamente melhor do que 100% de nada, né? Afinal de contas, né? Bom, vamos continuando aqui. O arranjo. Um arranjo funcional, né? Tu chega assim, as coisas são agrupadas por natureza. Então, quer dizer, no setor A tem um monte de torno, o setor B tem um monte de furadeira, o setor C tem um monte de bancada para soldar. Aí você tem que reconhecer, porque nesse tipo de coisa, você vai diretamente com o pessoal da engenharia de segurança para aquele tipo de equipamento, que risco que tem, a gente pode já prever alguma das coisas, mas como fazer uma breve gerência de risco, é uma coisa que eu diria que hoje é elementar dentro de atitude, né, da saúde e segurança do trabalho ocupacional. Coisa elementar, você já pode fazer uma bela melhoria. 90% dos casos de pequena, eu tenho visitado pequena empresa, ultimamente passei a fazer um turismo pelo Brasil real, né? Parar aí com a empresa classe mundial, Vale, Petrobras é bacana, mas vamos ver assim a padaria da esquina, né? Então, quer dizer, tu vê assim, muita coisa para ser feita em termos de posturas básicas. E eu tenho brigado com o pessoal esse candidato a prefeito. Então, olha, postura básica é coisa de município. O município pode, sim, ter uma atuação na questão das condições de trabalho. É só não dar alvará para uma padaria que a dona fica lá numa caixa, num cubículo, não pode nem abrir o braço, né? Passa o dia inteiro sem poder abrir o braço. Parece ridículo, mas só que coisa horrorosa. Passar o dia inteiro sem poder abrir os seus braços. Bom, tem um sistema sequencial, que é o de linha de montagem, que é o mais comum, e dentro desse aqui aparecem algumas situações de eternização, que pode ser também de terceirização, uma tendência que eu vejo que está meio que recuando um pouco, onde segmentos inteiros são feitos fora. Então, por exemplo, a indústria automobilística desenvolveu o conceito de consórcio modular, que é pegar uma linha dessa e botar os caras com as lojas, isso aqui é feito fora, o cara tem um entreposto ali dentro da empresa e coloca a sua parte já toda montada, toda essa cadeia que vem atrás já certinho, para poder montar o automóvel. Isso aqui é interessante, porque o problema pode estar localizado nessa interface. Aqui o problema todo é da fabricação. Tem alguns sistemas combinados, o cara pode fazer um sistema funcional e rodar aqui 2 ou 3 produtos diferentes. O vermelho faz esse caminho e o preto faz esse caminho daqui, né? Isso pode dar um problema danado de cruzamento de linha para a produtividade.
Em termos de saúde, se for bem balanceado, você consegue tirar uma boa produção sem necessariamente fazer uma impulsão muito grande em termos de intensificação do trabalho. Em geral, a intensificação do trabalho e hora extra releva muito mais de uma gestão mal feita, de um mau comando de oficinas, do que a própria intensificação de per si. Em geral, o cara fez um monte de besteira, chegou na hora, final do dia, pum, chama o pessoal para a de mais de 2 horas, porque isso aí foi muito mal aproveitado durante o seu tempo, durante o seu dia. Bom, vamos passar um segundo conceito localizador da questão da organização do trabalho, que não é o arranjo, é a questão dos padrões de desempenho. Esse é o ponto nevrálgico, esse é o ponto ideal, é o ponto a se conversar, estudar e, basicamente, negociar. Eu fui engenheiro de produção, daquele calcular para o desempenho com a forma mais matemática possível, fiz um cálculo imenso para uma montadora de ar-condicionado do Rio de Janeiro, né? Fiz cálculo todo criterioso e depois o cálculo que eu tinha feito foi todo por água abaixo, porque a turma dos instaladores negociou com o dono da empresa uma coisa que atendeu muito melhor, vamos dizer assim, ao ajustamento social entre as partes. Eu, como aspirante a tecnocrata que era, eu aquilo, fiquei triste, me senti desprestigiado, ninguém dá valor ao que eu faço, aquelas besteiras de garoto, né? Aí hoje em dia, eu falei, não, mas realmente assim, você tem que ter uma base técnica, mas não esquecer que a questão da ergonomia não é só técnica, né? Ela é sociotécnica, tem um lado social, um lado técnico, que tem que estar bem, né, bem balanceado, como tudo na vida, ademais, né? A passagem à ação, essa é uma metodologia que a gente coloca, né, basicamente, como a gente pode chegar desde a identificação do tipo de arranjo, localizar, oferecer, informar um conselho, avaliar o resultado. Eu vou passar rapidamente, porque nosso tempo está esgotado, né? Definir uma escala, micro, macro ou situada, apreciar uma situação de trabalho, seus aspectos causais nos impactos e danos, entender que um problema tem que ter um impacto, um lugar, no momento e um aspecto causal, não é uma coisa solta no espaço. A gente fazendo isso, a gente consegue entender um efeito negativo no posto de trabalho, que tem uma causa no momento da tarefa, que é exatamente durante uma ação, não é durante uma atividade, como se fala teoricamente em ergonomia. E podemos fazer vários tipos de melhorias, simplesmente eliminando os aspectos, protegendo as pessoas ou repensando o ambiente e a tarefa, fazendo as duas coisas. Ou seja, o que é importante não é a qualidade ou porte da melhoria, é importante fazer alguma melhoria. Ficar de papo, né, é muito legal. Botequim é ótimo para isso, só que nós não estamos no botequim. E, logicamente, se beber, não dirija, né? Bom, o pensamento, quer dizer, é interessante que a gente levantou esse negócio, também tem que pegar assim de João Paulo, que era até um papo meio de direita, mas enfim, né? Ele foi o único que, é verdade, conservador e tal, o atual também é beneditino que nem eu, mas eu sei que é, né? Mas o que é interessante é que esse aí foi o único que fez uma encíclica sobre a questão do trabalho. Faz muito tempo que um papo não se dedicava a isso. Então ele tem esse mérito. Mérito inegável ter tratado a questão. Podemos discutir, ótimo, porque alguém levantou a luz. Eu acho que o Santo Padre tem mais a que fazer, levantar a luz, levantar as bolas mesmo, e os bons jogadores de vôlei que consigam fazer as cortadas necessárias, ou a gente discutir. Não perder de vista a pessoa do humano, que deve ter colocado no centro de cada projeto social. Eu acho que é uma frase simples, mas quantas vezes a engenharia se esqueceu disso, quantas vezes a gente mesmo, por ergonomia, pisou na bola no trato dessas questões. Bom, com isso, eu agradeço aos colegas e me cumprimento ao senhor Jorge Morales por sua presidência, e eu gostaria também de agradecer muito assim esse convite feito por uma pessoa que é um grande colega. Aliás, tem duas pessoas, por assim, tanto o Zoe como o Carlos, são pessoas assim que, na minha história, tiveram momentos assim, o Zoe nem sabe muito não, mas enfim, foram pessoas assim que tiveram alguns pontos importantes durante o meu mandato na presidência da Associação Brasileira de Ergonomia. Então, eu tenho que agradecê-los, naturalmente, e a eles eu pedi que vocês retribuíssem as palmas, não a mim. Muito obrigado, doutor Mário Vilar.